em nossa vida. É o Deus de Israel, é o Deus dos profetas, é o Deus de Elias. No livro de Salmo nós encontramos vários capítulos que diz: louvai ao Senhor, louvar ao Senhor, exaltar o Senhor. Se você canta, continue a cantar, continue a louvar a Deus através da música. Você também pode louvar glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor com a palavra aleluia, que significa louvado seja Deus, glórias a Deus. Você pode, onde você estiver, você pode andar em espírito. Em espírito significa orar em espírito, viver em espírito com o Espírito de Deus que está dentro de cada um de nós. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 8 que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O acusador, chamado inimigo da nossa alma, todos os dias chega perante Deus para nos acusar. Mas nós temos um advogado fiel chamado Jesus, que todos os dias nos defende. E por causa do seu sangue derramado na cruz do Calvário, nós sabemos que somos perdoados por Cristo Jesus, e o acusador é repreendido todos os dias em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Possamos ter uma vida abençoada por Deus, renovada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito de Deus. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busque esta promessa, busque esse batismo com o Espírito Santo. Essa promessa é para esses dias em que nós vivemos na face da terra. Diz no livro de Joel que ele estaria derramando o seu Espírito sobre toda a carne, sobre todo aquele que crê que Ele é Deus, que tem poder nos céus e na terra, de derramar o seu Espírito para nos abençoar em nome de Jesus. Amém, queridos? Aleluia, bendito seja o Senhor, que tem poder de batizar com o Espírito Santo e com fogo, falar na língua dos anjos, falar em línguas estranhas. E você que é batizado com o Espírito Santo, não fique uma semana sequer sem ser renovado pelo Espírito Santo. Aleluia, como pode ser renovado? Busque, ore a Deus, diga: Deus me renova, Espírito Santo me renova. Quero falar em línguas. Quando vê, você está falando em línguas, sendo renovado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Busque essa promessa, não desista de estar na presença de Deus e de ter a presença de Deus através do Espírito Santo, através do Espírito de Deus que orienta, que consola, que alegra o coração daquele que está triste. O Espírito Santo Consolador, aquele que orienta, aquele que dirige, aleluia. Ontem à noite no estudo bíblico nós estudávamos sobre os dons do Espírito Santo. Isso é glorioso, isso é maravilhoso, ter os dons do Espírito Santo, aleluia, para a edificação da igreja, aleluia. Dom de cura, dom de maravilhas, dom da fé, dom de interpretação de línguas, dom de discernimento de espírito. Isso é glorioso, é maravilhoso. É muito glorioso ter a presença do Espírito de Deus e ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Jesus, aleluia. O Senhor está convosco, você não está sozinho. Deus está contigo, Deus de Israel te cuida, te guarda. O Espírito de Deus é sobre a sua vida para vos abençoar em todas as áreas. Todas as áreas. Paulo disse: eu quero que você seja próspero em tudo. Paulo era um dos conselheiros de Timóteo, o grande evangelista Timóteo. Nós sempre precisamos também de um conselheiro, glória a Deus, de alguém que nos traz uma palavra de consolo, uma palavra de conselho. E o conselho que vos dou é estar cheios do Espírito Santo, aleluia. Cheio do Espírito Santo, homem e mulher cheios do Espírito Santo. Efésios capítulo 5, verso 18 nos fala: não vos embriagueis com o vinho que há contenda. Não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Efésios 5, verso 18. Homem e mulher cheio do Espírito Santo. Vamos orar, queridos. Levante sua mão para a direita e para cima. Receba a unção do Espírito, receba agora nesse instante o renovo do Espírito. Você que está triste, se alegra, porque Deus trouxe uma palavra para você em nome de Jesus. Senhor Deus, vem encher do Espírito Santo teu povo, Senhor. Vem renovar aquele que é batizado com o Espírito Santo, Senhor. Vem batizar aquele que não é batizado com o Espírito Santo, batiza com fogo, batiza com unção, Deus de Israel. Faz, Senhor, uma igreja viva, com poder e glória, com unção. Renova teu povo, Pai, enche a igreja do Espírito Santo até transbordar, Senhor. Tu tens poder nos céus e na terra.
Para ti nada é impossível, porque nós cremos que para ti tudo é possível aquele que crer, em nome de Jesus. Sejam cheios do Espírito, alabagaia. Recebam o Espírito Santo, aleluia. Toda mordidão, tudo que tem matado essa pessoa, sai em nome de Jesus. Que tem judiado o sonho desta pessoa, sai em nome de Jesus. Toda inveja queimada, todo grande queimado, todo mal, sai do teu caminho em nome de Jesus, pelo Espírito Santo, aleluia. Se estiver enfermo, Senhor, toca, Senhor Jesus. Cura, Jesus, cura essa pessoa que está enferma, liberta essa pessoa. Restaura a alegria, a saúde em nome de Jesus. Aleluia. Onde não há paz, que tenha paz em nome de Jesus. Que teu Espírito tenha liberdade de operar nessa casa, nessa pessoa, em nome de Jesus. Assim nós oramos com fé, Pai, em nome de Jesus. Cremos que todo aquele que ouvir esta oração seja curado em nome de Jesus. Todo aquele que ouvir essa oração lá no hospital, seja curado em nome de Jesus. Lá no presídio, seja salvo em nome de Jesus. Lá na casa, no quarto, onde tu estiver, receba o Espírito Santo em nome de Jesus. Receba a presença de Deus, onde tu estiver. Sinta a presença de Deus. Deus está com as mãos estendidas para te abençoar. Em nome de Jesus, receba. Pelo poder do Espírito Santo, a unção divina, a unção que renova, a unção é o poder de Deus, que te fortalece, que te dá vitória, em nome de Jesus, receba, agora, pelo sangue de Jesus, aleluia. Senhor, abençoa, Pai, aleluia, Jesus, abençoa todos os nossos seguidores, amigos, abençoa todos que oram por nós também, evangelistas, pastores, obreiros, abençoa em nome de Jesus, os quatro cantos da terra, Espírito Santo, nós oramos que o Senhor tome conta. Abençoa nossa nação, Pai. Toda confusão sai desse Brasil. Sai da nossa nação todo espírito de confusão, Pai. Divisão política, contenda. Sai em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Vivemos a democracia, Pai. Aleluia. Senhor, temos liberdade, Senhor, de orar, de buscar a Tua presença, Pai. Senhor, faz com que Teu povo entenda que há liberdade de espírito. Que Teu povo venha buscar a Tua presença, em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, com a certeza. Nós oramos juntos contigo. Que o Senhor Deus te guarde, te abençoe, te dê proteção e que te encha do Espírito Santo, até transbordar de unção, de poder, de cura divina, salvação, lamagaia, a libertação da depressão. Sai daí agora, espírito de depressão. Sai toda angústia, sai em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe, compartilhe, curta, para que outros sejam abençoados em nome de Jesus. Amém.